de hoje nós conversarmos sobre biologia celular, sobre citologia. Então hoje a gente vai falar o que é a célula, quais são as principais organelas da célula, quais as funções dessas organelas, quais os processos de divisão dessas células, né? Como que elas se dividem, como que elas geram novas células, como que surgem novas células no nosso organismo. Eu considero essa aula bastante básica e bastante importante para quem quer estudar anatomia, para quem quer estudar fisiologia. Não adianta de nada a gente falar, não, eu quero ser fisiologista, eu quero ser anatomista, eu quero entender do organismo, mas eu não conheço a célula humana. Não tem como, cara. Você tem que começar conhecendo a base, da onde que vem, da onde que surge todos os nossos processos fisiológicos, tudo que constrói o nosso corpo e o nosso organismo. Então, vem comigo que hoje a aula vai ser bastante longa e eu espero que vocês saiam daqui praticamente citologistas, praticamente especialistas em biologia celular. Beleza? Vamos dar uma olhada no que nós temos aqui, então, já iniciando a nossa parte que vai ser hoje, então, de células e tecidos. Células e tecidos, tá ok? Vamos começar, então, falando de células. Olha só, galera. O estudo das células, ele pode ter se iniciado com um pesquisador chamado Robert Hooke. Em 1660, ele se utilizando de um microscópio óptico, ou seja, um microscópio que utiliza a luz, pegou um pedaço de cortiça, que é um pedacinho de uma árvore, a mesma árvore que é utilizada a madeira para fazer a rolha da tampa do vinho, né? Aquelas rolhas que tampam as garrafas de vinho. Então, ele pegou esse material de cortiça e ele colocou no microscópio. O que ele observou foi uma série de pequenos buraquinhos e pequenos comodinhos ali naquele fragmento de cortiça que ele chamou de célula. São células, são como se fossem pequenos buraquinhos naquele fragmento de cortiça. Vamos dar uma olhada aqui para vocês verem o que ele observou. Olha só que legal. Isso aqui foi o que ele observou, tá? Opa! Isso aqui foi o que ele observou. Olha só. Vocês estão vendo que tem uma série de buraquinhos aqui, de cavidades, né? No fragmento de cortiça. Então, o que o Robert Hooke ele observou foram justamente essas cavidades que ele chamou de células, né? Células, com dois L's aqui, ó, células, tá? Células nada mais são, esse termo célula nada mais é do que um termo para cômodos pequenos, né? Um termo em latim para cômodos pequenos. Ele observou, então, como se fosse uma grande sala cheia de pequenos cômodos. E essa pesquisa do Robert Hooke acabou ficando parada durante um tempo. Tanto é que só 200 anos depois, em 1880, é que vieram dois pesquisadores e começaram a pegar aquele trabalho de pesquisa do Robert Hooke e começar a observar a presença daquelas células, né, daquelas células que ele tinha observado em outros organismos. E olha só que interessante, vamos voltar aqui. O que esses dois pesquisadores viram, o Schleiden e o Schwann, em 1838, foi que todas aquelas células, né, todas aquelas células, elas estavam presentes em praticamente todos os seres vivos que eles observaram. Uma coisa que é interessante a gente conversar também, né? Todo o desenvolvimento da biologia, principalmente da biologia celular, ele está atrelado a um desenvolvimento tecnológico. Né? Então, a gente começou aí, tecnologicamente falando, de um microscópio óptico, ou seja, um microscópio que utilizava a luz, tá? E aí a gente tem hoje praticamente já microscópios que não se utilizam mais da luz para aumentar o tamanho daquilo que a gente quer observar, mas se utilizam de feixes de elétrons, né? Então a gente tem uma qualidade muito maior, né? Uma sensibilidade muito maior para analisar pequenas estruturas. Então, esse desenvolvimento no tempo é o que possibilitou que esses pesquisadores, né, o Schleiden e o Schwann, conseguissem observar células em outros organismos vivos, né? Com essas observações, a partir dessas observações, eles viram que essas células, esses elementos, eles estavam presentes em praticamente todos os organismos. Então, com outras observações, óbvio, a partir dessas, né, com outras pesquisas a partir dessas, eles geraram o que a gente chama de teoria da célula. Dá uma olhada aqui, então. A teoria da célula. É muito importante a gente saber a teoria da célula, porque ela vai ser base para a gente entender
a importância de o que são as células dentro do contexto do organismo. O primeiro ponto que eles falam aqui é o seguinte: todos os seres vivos são compostos por uma ou mais células. Aí é importante a gente introduzir dois termos, tá? Um ser vivo que é composto por uma célula, na biologia a gente vai chamar de um ser vivo unicelular. Unicelular, tá? Unicelulares podem ser tanto seres mais primitivos como alguns um pouco mais evoluídos, vamos dizer assim, tá? Então, unicelulares. Se a gente tiver mais de uma célula, aí a gente vai chamar de pluricelulares. Então, aqui a gente tem os unicelulares e aqui a gente tem os pluricelulares, tá? Pluricelulares somos nós, são os vegetais superiores, são desde as briófitas, as plantas. Então, tem uma série de organismos que a gente vai considerar pluricelulares. Então, é importante vocês terem já essa base e esse conceito. Unicelulares, uma célula. Pluricelulares, mais de uma célula, tá bom? Olha o segundo ponto aqui da teoria da célula proposta por esses pesquisadores. Todas as células são geradas a partir da divisão de células pré-existentes. Todas as células são geradas a partir da divisão de células pré-existentes. Ou seja, as células não surgem do nada. Tá? Para a existência de uma célula, eu preciso obrigatoriamente da existência de uma célula de uma outra célula que a gente vai chamar de célula-mãe. Uma célula pré-existente, uma célula que já exista. As células elas são geradas a partir das divisões desta célula-mãe. Mais para frente aqui a gente vai falar sobre mitose e meiose, que são dois processos biológicos de divisão celular. Tá? Voltando aqui, as células carregam funções fisiológicas necessárias à vida. Aqui é algo que a gente vai ver bastante por aí, que é uma definição de célula, que a célula é a unidade básica funcional de um organismo. Unidade básica funcional de um organismo, ou unidade fisiológica básica de um organismo. Se a gente vai estudar essas células agora um pouco mais à frente aqui, cada uma das suas organelas, cada um dos processos que essas organelas realizam, e a gente vai ver que a presença dessas organelas em quantidade ou em tipo de organelas, está intimamente ligada ao trabalho que essa célula realiza, né, ao tipo de função que essa célula realiza. Então, a célula ela é considerada a unidade fisiológica básica. É na célula que grande parte dos seus processos fisiológicos acontecem. A nossa respiração, por exemplo. Né? A gente vai estudar ainda mais à frente, em outros cursos, né, nos cursos de fisiologia, a respiração pulmonar. Quando você coloca o oxigênio para dentro dos pulmões. Mas a gente tem ainda uma respiração a nível celular, né? A gente está colocando o oxigênio para dentro dos pulmões para ele ser distribuído pelo sangue e para ele chegar até as suas células. As suas células vão utilizar esse oxigênio para gerar energia para você. Então, veja bem, se essa célula para de captar o oxigênio, se as suas células param de captar o oxigênio, o que vai acontecer com você? Você vai asfixiar, você vai morrer, tá? A célula, ela é considerada a unidade fisiológica básica. Então, cada célula, ela mantém o seu equilíbrio interno, que a gente vai chamar de homeostase. O que é homeostase? Homeostase é a capacidade que um organismo tem de manter esse equilíbrio, tá? De manter esse equilíbrio químico, esse equilíbrio físico-químico internamente. Então, todos os nossos processos fisiológicos, eles ocorrem para que a gente mantenha o nosso ambiente interno, vamos dizer assim, dentro do corpo, estável. Só para vocês terem uma noção, variações pequenas de pH, ou seja, de acidez, né, no nosso sangue, né, controle de acidez, relação ácido-base, pH, né, uma variação pequenininha de pH do nosso sangue já pode gerar uma série de problemas fisiológicos e inclusive te levar à morte, dependendo de se essa variação for muito grande, pode acabar levando você à morte, tá? Então, no caso das células, acontece a mesma coisa, né? As células, elas, para se manterem, para existirem, elas têm que ter essa capacidade de manter um equilíbrio interno. Vamos pensar, então, em termos de ambiente. Vocês acham que o ambiente, ele é estável? Quando você está aí vestido, de casaco no frio, de calça, tal, você está pensando, pô, para mim tá estável. Na verdade, se vocês forem pensar em termos de ambiente terrestre, não é um ambiente estável. A gente tem variações de temperatura bruscas, variações de pressão, variações de umidade. Cara, sem água não existe vida praticamente, né? Então, variações de umidade,
radiação solar que bombardeia o tempo inteiro os seres vivos, os organismos e destrói praticamente o material genético. Só para vocês terem uma noção, a gente trabalha muito lá no DHPP, que é local de crime, às vezes a gente pega algumas manchas de sangue que ficaram depositadas à luz do sol, e é impressionante como às vezes você pega uma quantidade relativamente grande de sangue e a gente não consegue traçar perfis genéticos. Por quê? Porque o sol já degradou praticamente todo o DNA que estava naquele sangue, presente naquele sangue. Em compensação, às vezes, se esse material genético, se esse material biológico, ele está bem guardado em algum ambiente estável, né, com a temperatura controlada, com a umidade controlada, até algumas semanas depois a gente ainda consegue extrair material genético. Então, olha só o quanto o ambiente pode danificar algumas moléculas importantes para a vida, a mais importante, na verdade, que seria o DNA. Então, tenta comparar isso e imagina uma célula só, completamente desprotegida, né? Ali, tomando todas essas intempéries. Se ela não conseguir manter a sua homeostase, o seu equilíbrio interno, ela seca, ela degrada, ela morre. Tá? Então, manutenção de homeostase, manutenção de equilíbrio interno seria uma das capacidades da célula. Então, a gente acabou de ver aqui os 4 pontos na teoria da célula. Tá? Composta, então, todos os seres vivos são compostos por uma ou mais células, todas as células são geradas por uma divisão de células pré-existentes, as células carregam funções fisiológicas necessárias à vida, a unidade funcional básica, a unidade fisiológica básica de um organismo, e cada célula mantém o seu equilíbrio interno. Volta aqui. Quando a gente fala de célula, num contexto biológico, a gente tem que pensar numa escala evolutiva. Todas as células são iguais? Todas as células que existem são iguais? Não, não são, tá? Como eu falei para vocês, existem seres que são unicelulares, eles são um ser completo, um ser vivo é simplesmente uma célula. Alguns desses seres são um pouco mais evoluídos numa escala temporal. Quando a gente fala em biologia evoluídos, muita gente confunde, pensa que evoluído é melhor. Evoluído, então ele melhorou. Não, evolução é uma mudança numa escala temporal. É assim que a gente pede, é assim que a gente pensa como biólogos, tá? Então não é nem para melhor e nem para pior. Pode ser para melhor, né? Se essas alterações nesses organismos gerarem uma melhoria na sua capacidade de sobreviver contra as pressões ambientais, as pressões naturais, ou pode ser para pior, esse organismo pode acabar tendo alguma evolução, evoluindo para uma espécie, pode acabar evoluindo para uma outra espécie que não tem o mesmo fitness que a gente chama, né? Que não vai ter a mesma capacidade de adaptação e acaba sendo extinta, por exemplo. Tá? Mas o que é importante para nós é o seguinte: existem basicamente 2 tipos de células que vão ser importantes a gente conhecer: as células procariontes e as células eucariontes. Dentro desse contexto evolutivo que eu falei para vocês, vamos dar uma olhada aqui no que eu mostro para vocês no quadro. Olha só, aqui eu mostro para vocês uma árvore da vida, tá? Ela não tem aqui um caráter temporal, tá? Vamos esquecer esse caráter temporal. Mas olha só que interessante, a partir de um ancestral comum, evoluíram aqui alguns seres, por exemplo, algumas bactérias. Aqui a gente tem outros tipos de bactérias, né? E a partir desses seres aqui, a gente tem a evolução de animais, de fungos, surgimento de plantas, de alguns seres unicelulares, flagelados e assim por diante. O que eu estou mostrando aqui para vocês? Existiu alguma coisa nesse ponto aqui da escala evolutiva que fez com que esses seres desse lado aqui fossem diferentes desses seres desse lado aqui, tá? E o que a gente tem a partir desse ponto, né, é o surgimento do núcleo celular, tá? O que é esse núcleo celular? O surgimento desse núcleo, o núcleo nada mais é do que uma membrana que envolve o material genético. Isso faz com que esses genes tenham uma proteção extra, além da outra membrana que vai envolver a célula, que a gente vai falar daqui a pouquinho, tá? Esse núcleo celular a gente chama de carioteca. Carioteca. Então, dentro de uma escala evolutiva, em determinado momento, surgiu uma membrana chamada carioteca ao redor do material genético dos seres vivos, de seres unicelulares. Isso trouxe para esses seres unicelulares uma capacidade de evolução, uma capacidade de mudança e de fitness, uma capacidade de se adaptar ao ambiente muito maior do que outros seres.
tá? Isso fez com que, inclusive, esses seres pudessem desenvolver a célula, desenvolver os seus genes e se tornar seres pluricelulares, tá? A gente vai dividir, então, esses organismos em dois, antes do núcleo e depois do surgimento do núcleo. Aqueles que são antes do núcleo, a gente vai chamar de seres procariontes. Procariontes. Cariontes. Minha letra é linda. Procariontes, tá? E aqueles que surgem depois do surgimento do núcleo, aqueles organismos que a gente chama, né, costuma chamar de organismos superiores, a gente vai chamar de eucariontes. Eucariontes. Olha, que letra de médico maravilhosa, né? Que são, esses aqui fazem parte desse grande grupo aqui que a gente chama de eucária. Cariontes, lembra que eu acabei de falar qual que é o nome do núcleo da célula? Carioteca, a membrana do núcleo da célula. Eucariontes, verdadeiro, eucariontes, aqueles que carregam a carioteca, tá? Aqueles que verdadeiramente carregam a carioteca, aqueles que verdadeiramente têm núcleo nas células. Procariontes, antes, cariontes, núcleo, antes do surgimento do núcleo, tá? Esses dois tipos de célula vão ser muito importantes, muito importantes. É muito comum o pessoal das bancas cobrar as diferenças entre esses dois tipos de célula, entre células procariontes e células eucariontes. Então vamos dar um exemplo. Quem que é procarionte? Clássico, bactéria. Bactérias são seres procariontes, tá? Bactérias, eubactérias, arqueobactérias. Hoje a gente chama tudo isso aí de bactéria, praticamente, tá? Então, quais são as características de células de bactérias? Quais são as características de células procariontes? Vamos ver agora aqui. Olha só. Células procariontes, então. Dá uma olhada nessa figura que eu estou mostrando para vocês, tá? Essa figura, ela está toda estilizada, óbvio, toda colorida, mas ela já me mostra um formato, né, um esquema que é clássico nas provas, tá? Esse esquemão aqui, esse formato que está sendo mostrado dessa célula, ele é bastante clássico nas provas, né? Quando o pessoal vai fazer alguma pergunta sobre seres procariontes, geralmente vem um esqueminha que parece isso aí mesmo, assim, ó, né? Parece uma cápsula com um flagelinho, né? Às vezes pode ter alguma coisinha em volta, assim e tal. Mas, em geral, nesses casos a gente está falando de seres procariontes. Então, primeiro de tudo, deem uma olhada no esquemão geral dessa célula, né? Então, qual que é o formato dessa célula, enfim. Geralmente ela aparece dessa forma nas provas, tá? O que a gente vai ter de importante aqui para a gente dar uma olhada? O flagelo, tá? Que é bastante comum em algumas espécies de bactérias. A gente tem de fora para dentro uma parede celular, e isso aqui vai ser muito importante porque vai ser um grande diferencial entre os eucariontes e os procariontes, né? As bactérias, elas têm parede celular, seria essa região aqui que está sendo apontada com o amarelo aqui, né? A gente tem aqui esquematizado o material genético, tá? Reparem que esse material genético, ele está solto no citoplasma. Tá? Ele não está envolvido por nenhuma membrana. Então, ele está ali boiando, entre aspas, naquele gel que compõe o citoplasma. Tá? Vamos voltar aqui. O citoplasma, que eu acabei de falar para vocês, que seria todo um gel, tá? Que é composto por proteínas, por água, por alguns sais, e é onde estão os componentes celulares, né, das células pró e das células eucariontes, citoplasma celular, e alguns ribossomos, que a gente vai falar também um pouco mais à frente quando a gente falar de células procariontes. Os ribossomos que estão aqui, ó, livres no citoplasma. Então, ribossomos de seres procariontes estão livres no citoplasma, tá? Aqui mais alguns ribossomos, aqui mais alguns ribossomos e assim por diante, tá? Olha só, com relação à parede celular das bactérias, tá? Eu vou falar aqui de parede celular e eu vou falar também do DNA das bactérias, porque são duas coisas que diferenciam muito elas de outros seres, dos seres eucariontes. Óbvio que a gente também tem essa diferença e o fato das bactérias não terem um núcleo. Mas a parede celular é algo que diferencia muito, tá? Tem seres eucariontes que têm parede celular? Tem. Fungos
e vegetais. Vegetais e fungos têm também parede celular, mas a composição química dessa parede, ela é completamente diferente da composição química das bactérias, tá? Vegetais têm parede celular de polissacarídeos. Polissacarídeos, quando a gente fala polissacarídeos, muitos sacarídeos, muitos carboidratos, muitos açúcares, tá? Então, a parede celular de vegetais, ela é formada de celulose. Vocês já ouviram falar de celulose, né? Quando a gente pega depois, forma o papel para a gente ir lá escrever, fazer livro e tal, esses papéis são basicamente só celulose, né? Então, a celulose é o que compõe parede de células vegetais. Nas células procariontes, nas bactérias, eu tenho paredes de proteoglicanas. Proteoglicanas são alguns carboidratos associados a proteínas. Carboidratos associados a proteínas. Qual é a função da parede celular em organismos procariontes? É praticamente a mesma função em organismos eucariontes. Manutenção da forma, proteção contra a pressão osmótica externa e resistência. Tá? Então, manutenção da forma da célula, proteção contra pressão osmótica e conferir resistência a essa célula. Vamos dar uma olhada aqui. Olha só, a gente divide os grupos de bactérias em dois tipos, que são as gram-negativas e gram-positivas. Gram, quando eu falo em gram, a gente está se referindo a um tipo de coloração quando a gente trata essas células, as bactérias, para observar em microscópio. Nossa, professor, assim você vai me quebrar. Calma, isso aqui é só para vocês terem uma noção, tá? Ninguém vai perguntar isso aqui agora, nesse momento, para vocês em concurso, tá certo? Então não se preocupem, principalmente nível médio ou nível fundamental, dificilmente vocês vão ser questionados com relação à coloração ou tipo de bactérias, gram-negativa ou gram-positiva. Mas o que é importante a gente olhar aqui? Ó, essa aqui, principalmente, é uma parede celular clássica de bactérias. Toda essa região aqui, vocês estão vendo que é uma região bastante grossa em relação à membrana plasmática? Essa região aqui é o que a gente vai chamar de parede de proteoglicanas. Proteoglicanas são essas estruturas aqui, tá? Essas estruturas em azul são as proteoglicanas. Essa parede celular, como a gente está mostrando aqui, ela está situada na parte externa da membrana plasmática, que é essa aqui que a gente vai ver. Mas, André, por que você não está falando de membrana plasmática? Por que você não está falando de ribossomos? Porque a função e a estrutura dos ribossomos, a função principalmente dos ribossomos, e a estrutura da membrana plasmática é a mesma que nos organismos eucariontes. Então eu vou entrar em detalhes sobre essas estruturas quando a gente for falar daqui a pouco de organismos eucariontes, tá? Com relação aos procariontes, é importante a gente entender como que é o seu material genético e como que é a estrutura da sua parede celular, que ela é diferente dos eucariontes. Então estou mostrando aqui para vocês. Nas gram-positivas, ela tem essa configuração, então a gente tem a membrana plasmática e em cima dela, na parte externa da membrana plasmática, a gente tem esses componentes que são chamados de proteoglicanas, são proteínas associadas a açúcares, a carboidratos, tá? Quais as funções, então, da parede celular na bactéria? Manutenção da forma, conferir resistência contra a pressão osmótica do ambiente e proteção da célula. André, o que é pressão osmótica do ambiente? A gente daqui a pouco vai falar o que é a osmose, tá? Um processo de movimentação de solventes, principalmente a água, tá? Quando a gente fala de osmose, a gente está falando de movimentação da água. Pensa no seguinte, tá? Eu vou adiantando já. Você tem um copo cheio de água com sal que você vai tomar. Na hora que você dá aquele gole, você fala, puta, tá salgado pra caramba. Você quer diluir aquilo, você põe mais água. Você põe mais água, você diluiu aquela quantidade de sal. A osmose, ela é esse mesmo processo, mas ocorrendo naturalmente, tá? É a movimentação da água de um meio menos concentrado para um mais concentrado. Se a bactéria, que tem ali o seu citoplasma contido pela membrana plasmática, que a gente já vai falar, ela é colocada em um meio no qual a concentração de sais externa é menor do que a da célula, a tendência é a água entrar dentro da célula da bactéria, tá? A tendência é que essa água invada a célula da bactéria e arrebente essa célula, tá? Então, a parede serve justamente para manter o formato da célula e para impedir essa pressão de água entrando e arrebentando a célula, tá? Então, isso que a gente vai chamar de pressão osmótica, tá? Então, resistência contra a pressão osmótica que pode ser gerada pelo ambiente. Lembrando aqui daquilo que eu acabei de falar para vocês.
o ambiente, ele é um ambiente hostil, tá? O nosso ambiente está o tempo inteiro tentando matar você e as suas células, mas é que você é um cara já espertão, uma garota toda espertão, já toda formada, aí um organismo já em plenas faculdades da sua saúde, das suas capacidades fisiológicas, você consegue manter a sua homeostase, tá? Então pensa isso numa bactéria, um ser unicelular, o tempo inteiro sendo bombardeado por radiação, o tempo inteiro sofrendo com falta de água, com alterações de temperatura e assim por diante. Então, essa parede celular é o que vai conferir a proteção a essas células, tá? Por isso que hoje, na verdade, a gente tem as estruturas das bactérias, elas são tão refinadas que a gente tem bactéria em praticamente tudo que é canto. Tudo que é canto do planeta tem bactéria, tá? Então, você encontra bactérias em locais, erupções, locais onde há erupção vulcânica. No fundo do mar, você encontra bactérias próximo de temperaturas altíssimas da água. Você encontra bactéria em geleira. Você encontra bactéria até dentro do seu intestino, cara. A bactéria, ela é um ser tão presente, né, em tudo que é canto, em tudo que é lugar, que o desenvolvimento e a evolução de alguns seres eucariontes, como nós, né, como outros animais, ele só foi possível em alguns momentos por conta de uma associação com bactérias. Então, algumas vitaminas que você precisa, por exemplo, são produzidas por bactérias que você tem no seu intestino grosso. Então, olha só, se você não tiver esse contato, se você não tiver essa simbiose que a gente chama, né, quando um organismo vive em conjunto com o outro, provavelmente a gente não conseguiria estar aqui, né? As bactérias, elas também são interessantes, por exemplo, em alguns artrópodes. Elas são interessantes também, por exemplo, em alguns ruminantes, né? Então, vaca, por exemplo, né, bois, eles se alimentam basicamente de pasto, basicamente de alguns vegetais, e eles têm bactérias no interior do seu trato digestivo que digerem a celulose, que eu já falei para vocês ali, aquele polissacarídeo que forma a parede dos organismos dos vegetais. Tá? Então, olha como é importante essa associação e olha como as bactérias estão presentes em praticamente tudo que é lugar, tá? Então tem gente que fala até que se um dia a vida for extinta do planeta, só vai sobrar bactéria aqui para contar a história, nossa história, tá? Vamos voltar aqui então. Então a gente já falou da parede celular das bactérias, eu já dei um monte de exemplo de como ela confere proteção à célula, da resistência contra a pressão osmótica e, óbvio, da manutenção da forma, principalmente, né, se a gente tiver atuação forte aí da água tentando destruir essa bactéria e assim por diante. Tá? Então, olha só, um resumo aqui. O citoplasma dos seres procariontes, ele tem muito menos organelas. Então, a gente viu lá atrás, vamos só voltar para vocês verem aqui, ó. Vocês estão vendo que tem praticamente poucas organelas que a gente está vendo. Então, tem o material genético, alguns ribossomos e assim por diante. A gente vai comparar isso com as células eucarióticas, vocês vão ver a quantidade de organelas que a gente tem em seres eucariontes, tá? Então, o citoplasma ele é relativamente mais simples. Lembrando que o citoplasma é aquele gel que está contido pela membrana plasmática e pela parede celular, tá? Os ribossomos de células procariontes, eles são quimicamente, molecularmente diferentes dos de células eucariontes, mas a gente não precisa entrar nessa profundidade. O que a gente tem que saber é que no citoplasma a gente tem a presença desses ribossomos. Qual a função dos ribossomos? A mesma que nos organismos eucariontes. Síntese de proteínas, produção de proteínas. Eles estão soltos ali no citoplasma das bactérias, tá? E ali, quando vier aquele RNA mensageiro, a partir da transcrição do material genético da bactéria, eles vão pegar isso, traduzir e transformar em algumas proteínas que vão ser utilizadas pelas bactérias, tá certo? Vamos voltar aqui. Uma coisa que é muito interessante em relação às bactérias e que vai ser legal a gente lembrar um pouco mais à frente depois na nossa aula. O material genético de bactérias, né, os cromossomos bacterianos, eles são circulares e eles estão soltos no citoplasma. Tá? Então, olha só, eu mostro para vocês aqui um exemplo de um DNA bacteriano, né? E é interessante também que a gente tem alguns fragmentos de DNA circular que estão soltos no citoplasma, que a gente vai chamar de plasmídeos, tá? Pô, mas eu preciso decorar isso? Não, calma, é só para você ter esse conhecimento também. Ó, só para voltar aqui, tá vendo que tem uns materiais genéticos menorzinhos aqui, ó, soltos? Né? Longe desse aqui, desse grandão. Então, esses pequenininhos, eles são os plasmídeos. Qual que é a função desses plasmídeos?
eles carregam genes que conferem resistência a essas bactérias a alguns antibióticos. Óbvio que deve ter alguns outros tipos de função, mas para nós o interessante é saber isso. Plasmídio carregam genes que conferem resistência a antibióticos a essas bactérias, tá? E o DNA bacteriano, que é um DNA circular diferente do nosso DNA, que não é circular, a gente vai falar um pouco dele mais à frente. Beleza? Olha só. As bactérias já falei, né? Então elas estão em todos os lugares, elas estão presentes em vários ambientes, inclusive no nosso corpo. Mas algumas delas podem acabar transmitindo ou gerando algumas doenças, tá? É interessante que vocês conheçam algumas dessas doenças, que vocês saibam pelo menos quais dessas doenças podem ser geradas por bactérias. É muito interessante, é muito importante que vocês tenham essa noção, tá? Ah, mas eu preciso decorar o nome das bactérias. Não, cara, não se preocupa com isso. Você vai ver que grande parte do nome das doenças, ele é relacionado com o nome da bactéria, tá? Então, mas é interessante vocês saberem isso. Tem prova de concurso que o cara pergunta assim, quais das doenças abaixo é transmitida por um organismo procarionte? Olha esse tipo de pergunta. Quais das doenças abaixo é transmitida por um organismo procarionte? Você já tem que saber que a bactéria é um organismo procarionte. Aí você vai ter que olhar lá nas alternativas e procurar uma daquelas doenças que é transmitida por bactéria. Então, acho que é importante a gente citar algumas, tá? Vamos dar uma olhada aqui, ó. Então, muitas amidalites e faringites, principalmente de criança, molecada aí que vive com as amígdalas tudo inchada, são produzidas por alguns tipos de bactérias dessa espécie aqui, ó, Streptococcus pyogenes. Eu preciso decorar? Não precisa decorar, relaxa. Tá? São bactérias de interesse médico, só para vocês terem uma noção. Pneumonia também é gerada por alguns tipos de bactérias, como essa aqui, Streptococcus pneumoniae. Olha o nome dela, pneumoniae. Fala sério, vai. Você vê uma bactéria com esse nome aqui, você já chuta pneumonia que você acerta na lata. Corynebacterium difteria. Olha lá. Corynebacterium difteria, causa difteria. Coqueluche, aquela doença que o pessoal tosse pra caramba, não consegue parar de tossir. É a Bordetella pertussis. Bordetella pertussis causa a coqueluche. Mycobacterium tuberculose. Outra aqui, ó. Acabei de falar para vocês. O nome causa o quê? Tuberculose, mais uma doença relacionada aí aos nossos tratos respiratórios, né? Olha só que interessante, né? A gente tem aqui, ó, uma trato respiratório, duas trato respiratório, três trato respiratório. Aqui quase, mas não. Mas pelo menos três das aqui estão relacionadas ao trato respiratório. Mycobacterium lepra, é o nome dela, ou Mycobacterium lepromatosis. Causa uma hanseníase, também conhecida como lepra. Clostridium tetani, olha o nome, tetani causa o quê? Tétano. Leptospira, então umas causa leptospirose, aquela que é transmitida por urina de ratos, tá? Tá bom para vocês aqui essa quantidade? Eu acho que vocês já conseguem ter uma noção de algumas doenças que podem ser transmitidas ou geradas, né? Eu prefiro não falar de transmitidas, acho que é melhor falar as doenças são geradas pelas bactérias, né? Porque a impressão que dá é que a bactéria está carregando essa doença, e na verdade não, né? É a presença dessa bactéria no seu corpo que vai te gerar todo um descontrole fisiológico e vai acabar gerando um quadro de uma doença, certo? Vamos falar então das células eucariontes. Então, ó, importantíssimo para vocês, hein? Não esquece, procariontes, tá? Não tem núcleo, não tem membrana nuclear, tá? Tem alguns pesquisadores que falam de um nucleóide, que seria a região onde está organizado o DNA bacteriano, mas não se preocupa com isso. Entendam, procariontes, antes cários do núcleo, antes da membrana que envolve o núcleo, tá? Procariontes, seres que não têm núcleo. O que eles têm? Ribossomos para produção de proteínas, membrana plasmática, DNA, óbvio, DNA é circular, e alguns fragmentos de DNA soltos que são os plasmídeos, que vão conferir resistência a alguns antibióticos. Membrana plasmática, já falei? Parede celular. E algumas células bacterianas podem conter um flagelo. Vamos passar para as células eucariontes. Eucários. Verdadeiro. Cariontes. Cários, núcleo. Células que têm núcleo. Só o núcleo, então, que é diferente da célula eucarionte. Vocês vão ver que a célula eucarionte tem um monte de organelas, tá? E essa é uma grande característica delas, tá? As organelas, elas têm muitas organelas no seu citoplasma e essas organelas têm funções específicas. Isso é o mais interessante. É muito importante que vocês prestem atenção
Primeiro, no tipão, na figura, na cara, no esquema que essas organelas são transmitidas em provas, que essas organelas são retratadas, desculpa, porque geralmente é dessa forma que eles vão cobrar vocês nas provas, tá? Então, eu vou mostrar para vocês um núcleo, eu vou mostrar para vocês complexo de Golgi, vou mostrar para vocês retículo endoplasmático, todos eles têm um formato que é bastante característico e é importante que vocês saibam identificar esses formatos, em primeiro lugar. Em segundo lugar, função. Vocês têm que saber reconhecer a função de cada uma dessas organelas. Pô, mas eu tenho que decorar. Calma. Vamos devagar, que aí vocês vão entendendo por que essas organelas têm essa função. A gente vai dando exemplos, aí vocês não vão esquecer nunca mais disso aí. Nunca mais, tá? Vamos olhar aqui então células eucariontes, verdadeiro cários, núcleo, tá? Então, principal característica para diferenciação de células procariontes, a presença de um envoltório nuclear ao redor do material genético. Tem alguns autores que falam que justamente essa presença de envoltório nuclear foi o que possibilitou um ambiente mais estável dentro do núcleo, que gerou algumas diferenciações genéticas e que explodiu a vida eucarionte por todo o planeta. Olha que linda! Que lindo, biologia é linda, né? Outro ponto que é muito importante também, as organelas, que a gente acabou de falar, muito diferente também das células procariontes, muitas organelas com funções específicas. Vamos dar uma olhada nelas, uma por uma, para vocês entenderem quem é quem nessa nossa brincadeira. Vamos começar pelo núcleo, porque é quem vai nos diferenciar das nossas células procariontes. Qual que é a função principal do núcleo? Proteção do material genético. Já cansei de falar aqui para vocês. O núcleo protege o material genético, ele gera um outro invólucro, separando o material genético do resto do citoplasma. Gera um outro invólucro que separa o material genético do citoplasma, tá? Então ele gera ali um outro ambiente para o desenvolvimento do material genético. Vocês vão ver que ele tem uma regulação muito forte com o que entra e o que sai e o que chega próximo do material genético, tá? Então, algumas estruturas e características que são importantes quando a gente fala de núcleo. A carioteca, já falei para vocês o que é carioteca? Membrana que compõe um envoltório, a membrana que está ao redor do material genético. É a membrana, é o saquinho, é o material que pega o seu material genético, põe dentro e separa do resto do citoplasma. É uma membrana, uma dupla membrana que a gente já vai falar aqui, tá? Carioteca. Carioteca. Carios vem de núcleo. Carios vem de núcleo, tá? Do grego, núcleo, tá? Carioteca, membrana que compõe o envoltório nuclear. Quando a gente fala em envoltório nuclear, muitas vezes eu falo, um envoltório nuclear, envoltório nuclear. Quando eu estou falando em envoltório nuclear, entendo que eu estou falando de núcleo, tá? Beleza? O nucleolo. O nucleolo é uma região mais densa, tá? Vocês vão sempre ver esse tipo de definição por aí, né? O que é o nucleolo? A região mais densa dentro do núcleo. Porque, como assim densa? Eu vou mostrar para vocês uma imagem daqui a pouquinho de microscópio, vocês vão entender. Essa região ela é realmente mais densa quando a gente observa o núcleo em microscópio, tá? Então vamos voltar aqui. O nucleolo é uma região onde se concentra o RNA ribossômico, região extremamente importante do núcleo para a formação de RNA ribossômico, que a gente vai conversar daqui a pouco também, onde que se encaixa esse RNA ribossômico dentro do nosso contexto celular. Os ribossomos, tá, que estão externos e associados à carioteca. Tudo isso, lembre-se, eu estou falando de características do núcleo, tá? Características do núcleo. Primeiro eu estou falando em texto, daqui a pouco vocês vão ver isso em imagem, tá? E uma característica que é muito importante da membrana nuclear é que ela tem uma continuidade com uma outra organela, né, que a gente chamou aqui de RER, que na verdade é uma abreviação para retículo endoplasmático rugoso, também chamado de retículo endoplasmático granular ou ergastoplasma. Nós vamos conversar um pouco mais à frente sobre eles. Então, características do núcleo. Carioteca, que é uma dupla membrana que compõe o seu envoltório. Nucleolo, que é uma região mais densa, onde vai se concentrar RNA ribossômico. Os ribossomos que vão estar associados à membrana externa da carioteca, e ribossomos aqui também, sempre que a gente falar ribossomo, síntese de proteína. Ribossomo, síntese de proteína. Então, a carioteca, a membrana nuclear, ela tem na sua membrana externa alguns ribossomos para a produção de proteína, tá? E a continuidade com o retículo endoplasmático rugoso. Olha só o núcleo. Este é um núcleo.
Parece um ovo, não parece? Não parece um ovo? Fica muito legal, né? São várias representações que você pode ter de núcleo celular. Várias representações. Em geral, as representações que a gente tem são essas, como essa aqui que eu estou mostrando para vocês, ó, tá? A gente vai ter um círculo representando a membrana plasmática, tudo que tiver aqui fora é o externo, tudo que tiver aqui dentro é o citoplasma, e o núcleo vai ser uma bolinha, assim, tá um pouquinho mais densa, assim, ó. Pronto, né? Parece um ovo frito. Esse ovo frito geralmente é a representação das células, tá? E essa região central dele, essa região circular que está dentro dele, é o núcleo, tá? Então, olha só o jeitão do núcleo, olha como ele é, o jeitão dele. Aqui a gente está mostrando ele dentro da célula, tá? Uma região aqui dentro da célula. Aqui a gente mostra ele sobre um outro tipo de diagrama aqui, tá? Onde a gente consegue verificar a presença do quê? Primeiro, da dupla membrana. Como é o nome dela? Carioteca. Carioteca, tá? Carioteca. Lembrando aqui, ó, isso é uma coisa bastante importante. A carioteca, ela não é só uma membrana simples, como se fosse um saquinho, né? Aquele saquinho plástico. Não. Elas são duas membranas. É como se você pegasse um saquinho plástico e achatasse ele. São duas membranas. Tem uma membrana mais externa e uma membrana mais interna, tá? Voltando aqui, essas membranas, elas têm poros. Nesses poros, a gente vai ter passagem de RNA, tá? E de proteínas. Só isso. Não passa mais nada por esses poros, tá certo? Olha só, dentro do núcleo a gente tem aquela região que eu já falei para vocês, que é essa aqui, que é o nucleolo, região onde há uma maior concentração de RNA ribossômico. Aqui nesse outro esquema ele está representado por esse agrupadinho aqui, ó, tá vendo? Tá? Então a gente falou de poros, a gente já falou da dupla membrana que é a carioteca, os ribossomos que eu falei para vocês, são essas bolinhas aqui, estão representados por essas bolinhas aqui, tá? Estão associados à membrana externa e tem função de síntese de proteínas, tá? Que letra horrenda. Síntese de proteínas, tá? Toda essa região interna aqui do núcleo, a gente vai chamar de nucleoplasma. Nucleoplasma. Então, na célula é o citoplasma. No núcleo é o nucleoplasma. Tá certo? Vamos chamar de nucleoplasma. Dissolvido no nucleoplasma, nós temos o nosso DNA. Tá? Solubilizado aqui no nucleoplasma. Esse DNA, ele vai estar, vamos voltar aqui rapidinho, só para mostrar para vocês nessa outra figura, como ele está representado. É esse aqui, ó, tá? Ó, isso aqui, esses fios soltos aqui, eles são o nosso DNA, tá? Ele está dentro do núcleo, uma forma que a gente chama de cromatina, tá? Croma sempre é relacionada à cor, porque tem muito nome em biologia celular que é relacionado à cor, à coloração, granulócitos, grãos, tal. Por quê? Porque é a maneira como os pesquisadores enxergavam isso quando eles olhavam as células no microscópio, tá? Então a gente fala muita coisa em gram positivo, tipos de bactérias, gram positivo, gram é uma coloração, tá? Então, basófilos, acidófilos, tem muito disso em biologia celular, não se preocupem com isso, mas é uma terminologia interessante vocês saberem e entenderem a origem dessa terminologia. Essa terminologia, ela vem justamente de tratamentos que são feitos com células para que a gente pudesse observar isso no microscópio. E a maneira como essas organelas ou algumas porções da célula reagiam a diferentes colorações ou tratamentos, é o que gerou alguns nomes. Tá? Então, no caso aqui, a gente tem a cromatina. Então, a cromatina é uma maneira de organização do DNA. O DNA é aquela molécula, né, que é a molécula que traz toda a informação da vida para a gente conseguir gerar um ser vivo e para que esse ser vivo consiga funcionar. Tá? Então, isso é o DNA. Esse DNA, ele não está solto, aquela dupla hélice, aquela fita bonitona. Deixa eu desenhar um DNA aqui para vocês. Deixa eu ver se eu consigo. Pronto, olha lá, o DNA. DNAzinho. Ficou tosco, mas é o meu DNA. Ó, o DNA, ele carrega toda essa informação. Essa dupla fita, ela não está simplesmente solta ali no núcleo, tá? Ela está associada a algumas proteínas que fazem com que ela dê uma condensada, tá? Então ela é chamada de cromatina, organizada dentro do núcleo. Essa cromatina, ela fica ancorada na membrana interna do núcleo. Na membrana interna do núcleo, tá? A cromatina está ancorada na membrana interna do núcleo, tá? E essa cromatina, quando ela se condensa mais ainda, então quando ela se enovela e se condensa mais ainda, ela vai formar os
cromossomos, que eu aposto que vocês já ouviram falar. Aposto que vocês já ouviram falar em cromossomo. E a gente vai falar muito de cromossomo daqui a pouco quando a gente for falar dos processos de divisão celular. Então, olha só, voltando aqui. Nessa outra representação aqui, deixa eu apagar esse meu DNA que está atrapalhando tudo aqui. Pronto. Nessa outra representação aqui, ó, a gente também tem os poros, tá vendo? Ó, os poros. A dupla membrana, não é à toa que essas membranas elas são representadas dessa forma, elas são uma dupla membrana ao redor do núcleo, o material genético e o nucleolo. E aqui, esses pontinhos que a gente tem, né, aqui em cima, esses pontinhos pretos, eles podem ser representações dos ribossomos, tá? Dos ribossomos. E essa região interna, né, como eu já falei, é o nucleoplasma, beleza? Olha só, voltando aqui, só para vocês terem uma noção, um outro tipo de representação que a gente pode ter das células eucariontes seria esse tipo de representação aqui, né? Então, olha o núcleo aqui mais uma vez sendo mostrado, tá vendo? Essa região circular na porção central da célula. Olha que interessante aquilo que eu falei para vocês. A associação do núcleo com um outro tipo de organela. Vocês estão reparando nisso aqui, ó? Essa outra organela aqui é o retículo endoplasmático rugoso, que a gente vai conversar um pouco mais à frente. Então, notem que nessa representação, o retículo endoplasmático rugoso, ele está, de fato, aqui ligado, aqui também, ó, ligado à região do núcleo. Então, se amanhã eu chegar para vocês e falar assim, me identifiquem o núcleo, você vai vir aqui, ó, tá aqui o núcleo, cara, né? Ou se eu chegar para vocês e falar assim, qual que é essa organela aqui? É o núcleo, beleza? Tá? Vocês têm um monte de evidências aqui para apontar o núcleo. E olha aqui uma fotomicrografia. Olha só que massa, para vocês verem que a gente não está mentindo e nem inventando nada para vocês. Isso aqui, gigantesco que está aparecendo aqui para vocês, é um núcleo. É um núcleo celular visto em microscopia eletrônica de transmissão, tá? Microscopia eletrônica de transmissão. Reparem aqui, ó. Vocês estão vendo essa região aqui? Se vocês, quem estiver vendo aí numa tela um pouquinho maior, vai conseguir observar a dupla membrana. Vocês estão vendo aqui essa região mais densa? Isso aqui, amiguinhos, é o nucleolo. Nucleolo. Lindo, tá? Essa região aqui é o nucleolo, tá? E olha só, mais uma vez aquilo que eu falei. Vocês estão vendo esses sacos aqui, ó, parecem uns saquinhos que estão aqui em volta do núcleo? Essa região aqui, ó, aqui, essa região aqui, isso aqui é o retículo endoplasmático. Então, olha só, nessa imagem a gente já consegue ver algumas características. É uma imagem, isso aqui é uma imagem de verdade, não é uma imagem de mentira, tá? A gente consegue ver o nucleolo, a gente consegue ver essa região mais densa, essas regiões mais densas aqui, mais cinza, são a cromatina, né, cromatina. Na verdade, a gente chama isso aqui de heterocromatina, mas vamos chamar só de cromatina, que na verdade é o DNA, tá? E aqui a gente tem o retículo endoplasmático rugoso, tá? Associado à membrana. E uma outra característica que a gente também consegue visualizar aqui são essa característica da membrana do núcleo ser uma dupla membrana. Não estou mentindo para vocês, tudo que eu falo para vocês aqui é verdade verdadeira, tá?